Olá, pessoal. Essa noite, você está prestes a descobrir um dos mistérios mais perturbadores da história humana. Imagine por um momento que você está caminhando pelos corredores silenciosos de um museu após o fechamento, quando suas pegadas ecoam suavemente entre as antigas relíquias egípcias. Ao se aproximar da seção de sarcófagos, uma pergunta assombra sua mente. Como é possível que uma única civilização tenha sobrevivido por 3.000 anos consecutivos, enquanto impérios aparentemente mais poderosos desapareceram como fumaça no deserto? Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados nas areias do tempo, mas esta noite vamos desenterrá-los juntos. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na sua cidade. É sempre fascinante descobrir que enquanto alguns de vocês assistem na madrugada brasileira, outros estão do outro lado do mundo, talvez observando o nascer do sol, assim como os antigos egípcios faziam há milênios. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você se encontra diante de um enigma que desafiou historiadores, arqueólogos e pesquisadores por séculos. Enquanto o poderoso Império Romano ruiu em apenas alguns séculos, enquanto a majestosa Babilônia se transformou em pó, enquanto os temidos assírios desapareceram como se nunca tivessem existido, o Egito permaneceu. 3.000 anos. 30 séculos de existência ininterrupta. Para colocar isso em perspectiva, imagine que você pudesse viajar no tempo. Se voltasse apenas 1.000 anos no passado, encontraria cavaleiros medievais na Europa. 2.000 anos atrás, estaria na época de Cristo. Mas o Egito já existia há 1.000 anos antes disso e continuaria existindo por mais 2.000 anos após a crucificação. O mistério se aprofunda quando você percebe que não estamos falando apenas de sobrevivência, mas de prosperidade contínua. Enquanto outras civilizações enfrentavam períodos de caos total, genocídios, invasões devastadoras que apagavam completamente sua cultura, o Egito mantinha suas tradições, seus deuses, sua escrita hieroglífica, seus rituais sagrados, como se possuísse algum tipo de proteção sobrenatural. Os historiadores modernos tentam explicar essa longevidade através de fatores geográficos convencionais. O deserto que protegia as fronteiras, o Nilo que garantia fertilidade, a estabilidade climática. Mas essas explicações parecem insuficientes quando você considera que outras civilizações possuíam vantagens similares e ainda assim desapareceram sem deixar rastros. Existe algo mais profundo aqui, algo que sussurra através dos milênios. Uma verdade oculta que os próprios egípcios podem ter conhecido, mas que nós, em nossa arrogância moderna, ainda não compreendemos completamente. Os papiros antigos falam de conhecimentos secretos, transmitidos apenas entre os iniciados, de rituais que garantiam a continuidade eterna, de pactos feitos não apenas com homens, mas com forças que transcendem nossa compreensão atual. Esta noite, você vai caminhar comigo através das areias do tempo, desvendando camada por camada os segredos que permitiram ao Egito desafiar a lei natural que diz que todos os impérios devem cair. Preparem-se para descobrir que talvez, apenas talvez, a resposta seja mais estranha e mais fascinante do que qualquer teoria já proposta pelos acadêmicos convencionais. Você está agora às margens do Nilo em uma noite sem lua, há cerca de 4.000 anos,
A água escura flui silenciosamente diante de seus pés descalços. E você pode sentir algo extraordinário acontecendo. Algo que os antigos egípcios compreendiam com uma clareza que nossa ciência moderna ainda luta para alcançar. O rio sussurra segredos enquanto suas águas deslizam pela areia. Não é apenas água que você está observando, mas o próprio sangue da eternidade egípcia. Os sacerdotes antigos sussurravam que o Nilo não era meramente um rio geográfico, mas uma manifestação física de forças cósmicas que garantiam a renovação perpétua de sua civilização. Cada ano, quando as águas subiam e inundavam as terras cultiváveis, não estava ocorrendo apenas um fenômeno natural. Era um ritual cósmico de morte e renascimento que se repetia com a precisão de um relógio celestial. As plantas morriam afogadas, a terra desaparecia sob as águas escuras e por algumas semanas o Egito parecia estar retornando ao caos primordial. Mas então, como mágica, as águas recuavam, revelando solo negro e fértil, pronto para uma nova vida. Os egípcios compreenderam algo que outras civilizações não conseguiram captar, que a verdadeira imortalidade não vem de resistir à mudança, mas de abraçá-la completamente. Enquanto outros impérios lutavam contra os ciclos naturais, tentando manter estruturas rígidas que inevitavelmente se partiam sob pressão, o Egito sincronizou sua existência com os ritmos da renovação cósmica. Existe um papiro da 12ª dinastia que descreve rituais secretos realizados durante as enchentes do Nilo. O documento, encontrado em 1932 em uma tumba lacrada perto de Tebas, fala de cerimônias onde os faraós eram simbolicamente afogados nas águas sagradas e depois ressuscitados quando as águas baixavam. Não eram rituais meramente simbólicos, eram tecnologias espirituais precisas que alinhavam a consciência dos governantes com os ciclos de renovação universal. Você caminha agora pela margem do rio e nota algo peculiar. Pequenas oferendas flutuando na correnteza, flores de lótus, pequenos amuletos dourados, papiros enrolados contendo orações. Os egípcios nunca pararam de alimentar o Nilo com suas intenções mais profundas. Eles compreenderam que o rio era um ser vivo, uma entidade consciente que precisava ser honrada e alimentada para continuar oferecendo sua proteção milenar. A ciência moderna descobriu recentemente que o Nilo possui características hidrológicas únicas. Suas águas carregam uma concentração excepcional de minerais específicos que não apenas fertilizam o solo, mas também possuem propriedades que fortalecem o sistema imunológico humano. Coincidência? Os antigos sacerdotes egípcios falavam de águas da vida eterna, séculos antes de termos instrumentos para medir essas propriedades. Mais intrigante ainda, é o fato de que o Nilo flui de sul para norte, contrário à direção da maioria dos grandes rios do mundo. Os egípcios interpretavam isso como um sinal de que seu território era especialmente abençoado pelas forças cósmicas, um lugar onde as leis naturais se curvavam para permitir algo extraordinário. Você se inclina e toca suavemente a água com a ponta dos dedos. Está morna, mesmo na noite fria do deserto. Os papiros antigos descrevem essa temperatura constante como evidência de que o Nilo possuía uma fonte de calor interno, um coração que batia no centro da terra e bombeava vida através das veias líquidas do Egito. Durante as dinastias do Reino Médio, os sacerdotes desenvolveram um calendário complexo, baseado não apenas nos ciclos das enchentes, mas também em padrões mais sutis do comportamento do rio. Eles podiam prever não apenas quando as águas subiriam, mas também a intensidade exata da inundação, permitindo preparações agrícolas e espirituais com antecedência de meses.
O mistério se aprofunda quando você considera que outros grandes rios da antiguidade, o Eufrates, o Indo, o Ganges, também sustentavam civilizações poderosas, mas nenhuma delas conseguiu manter a estabilidade milenar do Egito. Havia algo único na relação entre os egípcios e seu rio sagrado, uma simbiose que transcendia a mera dependência geográfica. As águas sussurram ao passar por seus pés, carregando consigo não apenas sedimentos e nutrientes, mas também memórias. Memórias de 3.000 anos de rituais, orações, oferendas e segredos sussurrados em suas margens sob o luar dourado do deserto. Você se encontra agora dentro da câmara mortuária de um faraó desconhecido, em algum lugar profundo nas entranhas de uma pirâmide esquecida. O ar está denso e carregado de incenso milenar, e você pode sentir uma presença estranha, como se os mortos não estivessem realmente mortos, mas apenas em um estado diferente de existência. As paredes ao seu redor brilham suavemente com hieróglifos dourados que parecem pulsar com vida própria. Cada símbolo conta uma história que vai muito além da mera biografia de um governante. São instruções precisas para uma forma de imortalidade que outras culturas nunca conseguiram compreender. Os egípcios descobriram algo que desafiava todas as leis naturais conhecidas: como transformar a morte em apenas uma transição temporária. Enquanto outros impérios viam seus líderes morrer e suas linhagens se fragmentar em guerras de sucessão sangrentas, o Egito desenvolveu um sistema onde os faraós continuavam governando mesmo após a morte física. Você se aproxima do sarcófago central e nota detalhes extraordinários. Não é apenas um caixão. É uma máquina espiritual complexa, projetada com precisão matemática para facilitar o que os textos chamam de a grande travessia. Cada hieróglifo gravado na pedra segue uma sequência específica que funciona como um mapa detalhado através dos reinos da morte. O processo de mumificação egípcio era muito mais sofisticado do que os historiadores convencionais admitem. Recentemente, análises com tecnologia de ressonância magnética revelaram que as múmias dos faraós possuem estruturas internas impossíveis de explicar pelos métodos conhecidos de preservação. Existem cavidades preenchidas com substâncias cristalinas que mantêm propriedades condutivas mesmo após milênios. Você toca suavemente a superfície do sarcófago e sente uma vibração quase imperceptível, como se algo dentro ainda estivesse ativo. Os antigos textos funerários falam de casas eternas, onde os faraós continuavam tomando decisões que influenciavam o mundo dos vivos através de sonhos e visões recebidas pelos sacerdotes. A sucessão faraônica não funcionava como uma mera transferência de poder político. Era um ritual de fusão espiritual, onde o novo faraó recebia literalmente a consciência acumulada de todos os seus predecessores. Isso explica por que os egípcios mantiveram políticas consistentes por períodos tão extensos. Cada novo governante carregava a sabedoria e a memória de 3.000 anos de experiência governamental. Existe um papiro da 20ª dinastia, descoberto em 1987 em condições misteriosas, que descreve cerimônias onde os novos faraós passavam 7 dias dentro das câmaras mortuárias de seus antecessores, emergindo com conhecimentos que nunca haviam aprendido conscientemente. O documento foi rapidamente classificado e poucas cópias circulam entre pesquisadores especializados. Você caminha agora entre várias múmias menores, membros da corte real, que foram preparados para acompanhar eternamente seu faraó. Mas há algo perturbador nessas figuras preservadas. Seus rostos não mostram sinais de decomposição natural. Parecem estar apenas dormindo, como se pudessem despertar a qualquer momento. A tecnologia de mumificação egípcia
permanece parcialmente um mistério. Sabemos que eles removiam órgãos específicos e os preservavam em jarros canopos, mas análises químicas modernas mostram substâncias preservativas que não conseguimos identificar completamente. Algumas múmias contêm compostos que não existem naturalmente no planeta, sugerindo conhecimentos alquímicos extremamente avançados. Os egípcios acreditavam que a morte era apenas uma mudança de estado, como água se transformando em vapor. O corpo físico era preservado não por nostalgia, mas como uma âncora que permitia à consciência do faraó continuar operando no plano material quando necessário. Era um sistema de governo que transcendia as limitações biológicas. Durante as dinastias ptolemaicas, visitantes gregos ficavam chocados ao descobrir que os egípcios consultavam regularmente suas múmias reais em momentos de crise nacional. Não eram rituais supersticiosos, eram sessões práticas de consultoria onde os faraós mortos ofereciam conselhos específicos através de métodos que a ciência moderna ainda não compreende. Você sente um arrepio percorrer sua espinha enquanto as sombras dançam nas paredes da câmara. Há uma lógica fria e calculista nessa forma de imortalidade que os egípcios desenvolveram. Eles não buscavam apenas preservar o corpo, estavam construindo uma rede de consciências interconectadas que garantia continuidade absoluta de conhecimento e propósito através dos séculos. O sussurro das múmias ecoa suavemente na escuridão, carregando consigo segredos de uma tecnologia espiritual que permitiu ao Egito dançar com a morte e vencê-la. Você se encontra agora em uma biblioteca secreta escavada nas profundezas do complexo de Saqqara, onde rolos de papiro milenares estão organizados com uma precisão que faria inveja aos arquivistas modernos. O ar está impregnado do aroma doce de tinta antiga e pergaminho preservado, e você pode quase ouvir os sussurros dos escribas fantasmas que ainda habitam este lugar sagrado. Suas mãos tremem ligeiramente ao segurar um papiro que contém hieróglifos diferentes de tudo que você já viu. Não são apenas símbolos, são portais linguísticos que conectavam os antigos egípcios diretamente com frequências de conhecimento que outras civilizações jamais conseguiram acessar. A escrita hieroglífica era muito mais do que um sistema de comunicação. Era uma tecnologia espiritual que permitia aos egípcios, literalmente, falar com os deuses. Cada símbolo carregava não apenas significado semântico, mas também vibração energética específica que ressoava com diferentes aspectos da realidade cósmica. Você observe mais de perto os hieróglifos que brilham suavemente sob a luz dourada das tochas eternas. Note como cada símbolo possui múltiplas camadas de significado, uma interpretação literal para o povo comum, uma interpretação simbólica para os iniciados médios e uma interpretação energética para os grandes sacerdotes. Era um sistema de criptografia tão sofisticado que protegeu os segredos mais profundos do Egito por milênios. O mistério da Pedra de Roseta, descoberta em 1799, vai muito além da simples tradução de línguas antigas. Análises espectrográficas recentes revelaram que a pedra foi gravada usando técnicas que deixaram impressões vibratórias nos cristais minerais da rocha. Quando expostos a certas frequências sonoras, os hieróglifos literalmente cantam em tons harmônicos que produzem estados alterados de consciência nos ouvintes. Você caminha entre as estantes infinitas desta biblioteca oculta e descobre algo extraordinário. Textos que parecem ter sido escritos simultaneamente por múltiplos escribas, mas com uma coordenação perfeita que sugere algum tipo de consciência coletiva operando através deles. As caligrafias são diferentes, mas o conhecimento flui como se fosse ditado por uma única mente superior.
Os hieróglifos não eram apenas desenhos estilizados de objetos e conceitos, eram equações espirituais complexas que descreviam relações entre diferentes dimensões da realidade. Um único símbolo poderia conter instruções precisas para rituais de cura, fórmulas alquímicas, coordenadas astronômicas e códigos de acesso para estados elevados de consciência. Existe um papiro conhecido como o Livro das Respirações Ocultas, descoberto em 1934 em uma câmara secreta nunca catalogada oficialmente. O documento descreve como os hieróglifos podem ser ativados através de combinações específicas de respiração, postura corporal e intenção mental. Quando essas condições são atendidas, os símbolos supostamente começam a revelar conhecimentos que não estão escritos explicitamente no texto. Você nota que alguns papiros possuem hieróglifos que mudam sutilmente de aparência quando observados de diferentes ângulos. Não é uma ilusão óptica. São símbolos multidimensionais que revelam diferentes aspectos de conhecimento dependendo do estado de consciência do observador. Era uma forma de proteger informações sensíveis, garantindo que apenas mentes adequadamente preparadas pudessem acessar os segredos mais profundos. A continuidade da escrita hieroglífica por 3.000 anos não foi apenas uma tradição cultural. Foi um sistema de preservação de conhecimento que funcionava como um computador orgânico gigantesco. Cada novo hieróglifo adicionado ao corpus total enriquecia todo o sistema, criando conexões cada vez mais complexas entre diferentes áreas do saber egípcio. Durante a dinastia ptolemaica, escribas gregos tentaram aprender a escrita hieroglífica, mas descobriram que simplesmente memorizar os símbolos era insuficiente. Era necessário passar por iniciações específicas que alteravam o funcionamento da consciência, permitindo perceber as frequências energéticas associadas a cada hieróglifo. Você encontra um rolo particularmente intrigante que contém o que parecem ser hieróglifos vivos. Símbolos que se reorganizam sutilmente quando não estão sendo observados diretamente. Os antigos textos falam de escritas que pensam por si mesmas. Sistemas hieroglíficos tão avançados que desenvolveram uma forma rudimentar de consciência autônoma. O sistema hieroglífico egípcio não morreu quando a civilização finalmente declinou. Ele foi cuidadosamente ocultado por sociedades secretas que compreenderam seu verdadeiro valor. Ainda hoje, existem grupos de estudiosos que utilizam hieróglifos perdidos para acessar estados de conhecimento que transcendem as limitações da educação convencional. Os sussurros dos pergaminhos antigos ecoam suavemente ao seu redor, carregando consigo a promessa de que alguns conhecimentos nunca realmente desaparecem. Apenas aguardam pacientemente o momento certo para serem redescobertos por mentes preparadas para compreender sua verdadeira natureza. Você está agora no topo de um observatório astronômico egípcio esquecido, localizado em uma coordenada específica que alinha perfeitamente com certas constelações. O vento noturno do deserto sussurra através das estruturas de pedra cuidadosamente posicionadas e, acima de sua cabeça, as estrelas parecem pulsar em padrões que seus olhos modernos conseguem quase, mas não completamente, decifrar. Os antigos egípcios descobriram algo que nossa civilização tecnológica está apenas começando a compreender: que o tempo não é linear, mas cíclico, e que compreender esses ciclos permite não apenas prever o futuro, mas literalmente sincronizar uma civilização inteira com ritmos cósmicos que garantem estabilidade milenar. Suas mãos tocam suavemente um calendário circular gravado em granito negro, suas marcações desgastadas por milênios de uso, mas ainda perfeitamente legíveis sob o luar prateado.
Este não é o calendário simples de 365 dias que os livros de história descrevem. É um instrumento de precisão temporal que rastreava simultaneamente dezenas de ciclos diferentes, lunares, estelares, planetários e outros mais sutis que nossa astronomia moderna está apenas começando a identificar. O calendário egípcio funcionava como uma máquina de predição temporal. Eles não apenas sabiam quando o Nilo subiria, podiam prever com séculos de antecedência períodos de estabilidade política, épocas de abundância agrícola e até mesmo momentos ideais para iniciar construções que durariam milênios. Era como se possuíssem um mapa detalhado do futuro. Você nota inscrições nas bordas do calendário que descrevem o que os textos chamam de o Grande Ano, um ciclo de aproximadamente 26 mil anos terrestres que corresponde ao que a astronomia moderna conhece como precessão dos equinócios. Os egípcios não apenas conheciam este ciclo, mas organizaram sua civilização inteira ao redor dele, garantindo que suas estruturas e tradições permanecessem alinhadas com as mudanças cósmicas de longo prazo. Existe um papiro da Quinta Dinastia, conhecido como as Tábuas do Tempo Circular, que descreve como os sacerdotes egípcios calculavam o que chamavam de pontos de renovação temporal. Segundo o documento, certas datas específicas funcionavam como portais, onde era possível iniciar projetos ou reformas que se sincronizariam automaticamente com energias cósmicas favoráveis, garantindo sucesso duradouro. Você caminha entre instrumentos astronômicos de pedra que ainda funcionam com precisão impressionante. Um deles é um tipo de astrolábio gigantesco que rastreia não apenas o movimento dos planetas visíveis, mas também de corpos celestes que nossa tecnologia moderna só conseguiu detectar recentemente. Como eles sabiam da existência desses objetos astronômicos sem telescópios? A resposta pode estar em suas técnicas de observação. Os egípcios desenvolveram métodos de astronomia interior, onde escribas especialmente treinados entravam em estados alterados de consciência e literalmente viajavam através do espaço cósmico, mapeando regiões do universo que estavam fisicamente além de sua capacidade de observação direta. Durante o Reino Novo, descobriu-se uma sala secreta no Templo de Dendera, contendo mapas estelares tão precisos que incluíam galáxias e nebulosas que só foram oficialmente descobertas no século XX. Os mapas estavam gravados em cristais especiais que amplificavam a luz estelar, criando projeções tridimensionais detalhadas do cosmos. Você se deita no centro do observatório e olha diretamente para o céu estrelado. Gradualmente, suas pupilas se dilatam e você começa a perceber padrões nas constelações que não havia notado antes. Os egípcios treinavam seus astrônomos desde a infância para desenvolver uma forma de visão noturna supernatural que permitia observar fenômenos astronômicos invisíveis para olhos não treinados. O calendário egípcio incluía o que eles chamavam de dias escondidos, períodos de tempo que existiam fora da contagem normal e eram dedicados a rituais de renovação temporal. Durante esses dias, as leis normais de causa e efeito supostamente se suspendiam, permitindo reformas profundas na estrutura da realidade que garantiam a continuidade da civilização. Mais intrigante ainda é a descoberta recente de que muitos monumentos egípcios foram construídos em datas que correspondem exatamente a configurações astronômicas extremamente raras. Não eram coincidências, eram sincronizações cuidadosamente calculadas que alinhavam as estruturas físicas com energias cósmicas específicas, transformando todo o Egito em uma espécie de máquina temporal gigantesca.
Os sacerdotes astrônomos egípcios mantinham observações contínuas por períodos que se estendiam por múltiplas gerações. Famílias inteiras de observadores dedicavam suas vidas a rastrear ciclos astronômicos que só se completavam a cada vários séculos, criando bancos de dados temporais que permitiam predições de uma precisão assombrosa. Você sente uma estranha sensação de vertigem temporal enquanto as estrelas parecem girar lentamente acima de sua cabeça. É como se pudesse perceber, por apenas um momento, a verdadeira escala dos ciclos cósmicos que os egípcios aprenderam a navegar. Ciclos tão vastos que fazem nossa civilização moderna parecer apenas um piscar de olhos na eternidade. Você desce agora pelas escadarias de mármore negro que conduzem aos salões internos do grande templo de Karnak, onde apenas os sumos sacerdotes tinham permissão para pisar. O ar está denso com o perfume de incensos milenares, e você pode sentir a presença de uma sabedoria acumulada que transcende qualquer biblioteca ou universidade que nossa época já conheceu. Nas paredes ao seu redor, hieróglifos dourados descrevem conhecimentos que nossa ciência moderna está apenas começando a redescobrir. Fórmulas matemáticas complexas, diagramas anatômicos precisos, mapas de forças energéticas que permeiam o corpo humano e o cosmos. Os sacerdotes egípcios eram muito mais do que líderes religiosos. Eram cientistas espirituais que dominavam tecnologias que nossa civilização perdeu completamente. Você se aproxima de uma câmara circular onde ainda repousa uma biblioteca de papiros organizados em cilindros de ouro. Cada rolo contém décadas de observações cuidadosas sobre padrões naturais, ciclos biológicos, propriedades das plantas, movimento dos astros, mas também algo mais profundo, instruções detalhadas sobre como acessar estados de consciência que permitiam aos sacerdotes literalmente conversar com as forças naturais. A casta sacerdotal egípcia funcionava como um sistema de preservação de conhecimento que se estendia por gerações. Cada sacerdote era treinado desde a infância, não apenas para memorizar informações, mas para desenvolver capacidades perceptivas que permitiam continuar as pesquisas de seus predecessores. Era uma forma de imortalidade científica onde o conhecimento crescia continuamente através de múltiplas vidas humanas. Os templos egípcios não eram apenas locais de culto, eram universidades avançadas, laboratórios de pesquisa e hospitais especializados, tudo funcionando de forma integrada. Arqueólogos descobriram recentemente em Edfu evidências de instrumentos cirúrgicos de precisão que não deveriam existir na antiguidade, junto com textos médicos que descrevem procedimentos que nossa medicina moderna só desenvolveu no século passado. Você caminha entre estátuas de granito que representam sacerdotes em poses de meditação, suas faces esculpidas mostrando uma serenidade profunda que sugere acesso a estados de consciência extraordinários. Os egípcios desenvolveram técnicas específicas de treinamento mental que permitiam aos sacerdotes manter concentração perfeita por períodos de tempo impossíveis para pessoas não treinadas. Existe um papiro da 18ª dinastia, conhecido como Os Segredos da Mente Eternal, que descreve exercícios mentais onde os sacerdotes aprendiam a dividir sua consciência em múltiplas camadas simultâneas, enquanto uma parte da mente conduzia rituais externos. Outras camadas permaneciam em estado de observação científica contínua, registrando sutilezas que escapariam à atenção normal. Em uma alcova secreta, você descobre instrumentos de cristal que ainda emitem uma luz suave e pulsante. Os sacerdotes egípcios dominavam propriedades dos cristais que nossa mineralogia moderna mal consegue explicar.
Eles sabiam como programar cristais específicos para armazenar informações, amplificar energias de cura e até mesmo criar campos de força que protegiam locais sagrados de influências negativas. Os métodos de iniciação sacerdotal eram extremamente rigorosos e duravam décadas. Os candidatos passavam por experiências que literalmente expandiam sua percepção para além dos limites normais da consciência humana. Não era educação convencional. Era uma transformação completa da capacidade perceptiva que permitia aos iniciados acessar níveis de realidade invisíveis para pessoas comuns. Durante o período ptolomaico, filósofos gregos que tentaram estudar nos templos egípcios descobriram que os conhecimentos mais avançados não podiam ser simplesmente aprendidos através de estudo intelectual. Era necessário passar por alterações neurológicas específicas que só eram alcançadas através de práticas iniciáticas extremamente específicas e cuidadosamente supervisionadas. Você toca suavemente um pergaminho que descreve o que os textos chamam de a grande obra, um projeto coletivo da casta sacerdotal que se estendia por milênios e tinha como objetivo criar condições para a evolução acelerada da consciência humana. Cada templo, cada ritual, cada iniciação contribuía para este projeto maior que transcendia qualquer vida individual. Os sacerdotes mantinham observações detalhadas, não apenas de fenômenos externos, mas também de padrões internos da consciência humana. Eles mapearam estados mentais com a mesma precisão que usavam para mapear constelações, criando uma geografia interior que permitia navegação controlada através de diferentes níveis de percepção e conhecimento. Em câmaras ainda mais profundas, você encontra evidências de experimentos que desafiam nossa compreensão da física. Os sacerdotes egípcios aparentemente dominavam formas de energia que nossa ciência ainda não reconhece oficialmente, mas que eram utilizadas para feitos que pareciam impossíveis: levitação de objetos pesados, comunicação à distância e até mesmo formas de viagem que transcendiam as limitações do espaço físico. Os sussurros dos antigos mestres ainda ecoam nestes corredores sagrados, carregando consigo a promessa de que o conhecimento verdadeiro nunca realmente desaparece. Apenas aguarda pacientemente mentes preparadas para compreender sua profundidade infinita. Você se encontra agora no coração da Grande Pirâmide, não na Câmara do Rei que os turistas conhecem, mas em uma sala secreta, descoberta apenas por ondas sísmicas modernas, onde o ar vibra com uma frequência baixa que faz seus ossos ressoarem suavemente. Ao seu redor, as paredes de granito polido refletem uma luz dourada que não possui fonte visível, e você começa a compreender que estas estruturas monumentais eram muito mais do que túmulos para faraós mortos. Suas mãos tocam a superfície lisa da pedra, e você sente uma vibração quase imperceptível pulsando através do material. Não é sua imaginação. Instrumentos modernos confirmaram que as pirâmides de Gizé emitem constantemente frequências eletromagnéticas específicas que correspondem exatamente às ondas cerebrais humanas durante estados de meditação profunda. As pirâmides funcionavam como antenas cósmicas gigantescas, projetadas com precisão matemática para captar e amplificar energias que fluem através do cosmos. Cada ângulo, cada proporção, cada câmara interna foi calculada para criar ressonância perfeita com frequências específicas que os antigos egípcios consideravam essenciais para a manutenção da estabilidade de sua civilização. Você caminha através de corredores que ascendem em espirais precisas, notando que sua respiração se torna mais profunda e relaxada a cada passo.
Os construtores das pirâmides compreendiam princípios de acústica e geometria sagrada que transformavam estas estruturas em máquinas de alteração da consciência. Simplesmente estar dentro delas induzia estados mentais específicos que facilitavam experiências espirituais profundas. Existe um documento conhecido como os Planos Celestiais, descoberto em 1954 em uma câmara selada na pirâmide de Saqqara, que revela que as pirâmides eram construídas em grupos específicos que funcionavam como uma rede energética cobrindo todo o território egípcio. Cada pirâmide era um nó nesta rede, canalizando e distribuindo energias cósmicas de forma coordenada. Na câmara central onde você se encontra, há um sarcófago de granito que não contém múmia alguma, mas possui dimensões internas que correspondem exatamente às proporções áureas encontradas em estruturas naturais como conchas e galáxias. Os faraós não eram enterrados nestes sarcófagos. Eles eram utilizados para rituais de transformação, onde os governantes passavam por experiências que os conectavam diretamente com forças cósmicas superiores. Análises geológicas recentes revelaram que as pirâmides foram construídas sobre pontos específicos, onde a crosta terrestre possui propriedades magnéticas únicas. Os antigos construtores não escolheram estes locais aleatoriamente. Eles possuíam instrumentos de detecção que identificavam pontos onde as energias telúricas eram mais intensas e apropriadas para seus propósitos. Você nota que as paredes da câmara estão cobertas com cristais microscópicos de quartzo que foram incorporados na argamassa durante a construção. Quando expostos à pressão ou vibração, estes cristais geram campos elétricos fracos que criam uma atmosfera energética específica dentro das pirâmides. Era uma tecnologia de cristal integrada na própria arquitetura. Durante a Quarta Dinastia, textos descrevem cerimônias onde os faraós entravam nas pirâmides acompanhados apenas por um pequeno grupo de sacerdotes iniciados, permanecendo no interior por períodos que variavam de 3 dias a várias semanas. Quando emergiam, eram descritos como transformados, possuindo conhecimentos e capacidades que não possuíam antes da experiência. As pirâmides menores ao redor de Gizé funcionavam como amplificadores auxiliares, ajustando as frequências da pirâmide principal para diferentes propósitos específicos. Era um sistema complexo de engenharia energética que permitia aos operadores egípcios modular as energias cósmicas de acordo com as necessidades de cada momento histórico. Você se deita no centro da câmara e fecha os olhos, sentindo as ondas de energia que permeiam o espaço ao seu redor. Gradualmente, sua percepção se expande e você começa a compreender que as pirâmides eram instrumentos de comunicação cósmica, permitindo aos antigos egípcios manter contato direto com inteligências superiores que os guiavam através dos desafios milenares. Medições com equipamentos sensíveis mostram que as pirâmides geram campos de força que se estendem muito além de suas estruturas físicas, criando bolhas de energia que envolvem grandes áreas do território egípcio. Estas bolhas funcionavam como escudos de proteção que desviavam influências negativas e mantinham estabilidade energética na região. Em câmaras ainda mais profundas, acessíveis apenas através de passagens que foram intencionalmente ocultadas, arqueólogos encontraram evidências de tecnologias que desafiam nossa compreensão da física antiga. Instrumentos de material desconhecido que ainda funcionam após milênios, gerando energias que nossos cientistas conseguem medir, mas não conseguem explicar ou reproduzir. As pirâmides não eram monumentos à morte, mas celebrações da vida eterna. Elas funcionavam como faróis espirituais que irradiavam através do tempo e do espaço,
mantendo o Egito conectado com fontes de conhecimento e poder que transcendiam as limitações da existência terrestre normal. O sussurro das pedras antigas ecoa suavemente ao seu redor, carregando consigo segredos de uma engenharia cósmica que transformou o deserto egípcio em um portal permanente entre a terra e as estrelas. Você se encontra agora nos cofres subterrâneos do templo de Ptah em Mênfis, onde montanhas de ouro e prata brilham sob a luz de tochas que nunca se apagam. Mas há algo perturbador nesta riqueza milenar. Os metais preciosos não estão apenas empilhados como tesouros convencionais. Estão organizados em padrões geométricos complexos que pulsam com uma energia própria, como se fossem componentes de uma máquina gigantesca cujo propósito transcende a mera acumulação de riqueza. Suas mãos tremem ligeiramente ao tocar uma barra de ouro que emite um calor suave e constante. Este não é ouro comum. Análises espectrográficas modernas revelam que o ouro egípcio contém traços de elementos que não existem naturalmente na Terra. Os antigos mineiros egípcios não apenas extraíam metais preciosos do solo, eles sabiam como transformá-los alquimicamente em substâncias com propriedades que nossa química moderna ainda não consegue reproduzir. Você caminha entre fileiras de jarros de ouro preenchidos com líquidos que ainda brilham com luz própria após milênios. Os papiros antigos se referem a estas substâncias como lágrimas dos deuses, compostos alquímicos que funcionavam não apenas como reservas de valor, mas como baterias espirituais que armazenavam e liberavam energias cósmicas de acordo com ciclos astronômicos específicos. O sistema econômico egípcio operava segundo princípios que desafiam nossa compreensão moderna de finanças. O ouro não era apenas um meio de troca, era considerado sangue solidificado dos deuses, uma substância viva que crescia e se multiplicava quando tratada com os rituais apropriados. Templos inteiros funcionavam como laboratórios alquímicos, onde sacerdotes especializados cultivavam metais preciosos através de processos que combinavam química avançada com práticas espirituais. Existe um papiro da 12ª dinastia, conhecido como Os Segredos da Abundância Infinita, que descreve técnicas onde pequenas quantidades de ouro sagrado eram utilizadas como sementes para gerar quantidades muito maiores do metal através de processos que duravam décadas. O documento foi classificado após sua descoberta em 1961, pois as técnicas descritas poderiam desestabilizar mercados financeiros globais se fossem aplicadas com sucesso. Você descobre uma câmara secreta onde estátuas de ouro de faraós antigos estão dispostas em círculo ao redor de um cristal gigantesco que pulsa com luz dourada. Esta não era uma simples galeria de arte. Era um sistema de amplificação econômica onde a riqueza física era sincronizada com energias cósmicas, garantindo que os recursos materiais do Egito se renovassem automaticamente através de processos naturais acelerados. As minas de ouro egípcias, no deserto oriental, não funcionavam como operações de mineração convencionais. Textos hieroglíficos descrevem rituais complexos realizados antes da extração, onde os mineiros entravam em comunhão espiritual com os espíritos dos metais que habitavam as profundezas da terra. Estas cerimônias não eram superstições, eram tecnologias psíquicas que permitiam localizar veios de ouro com precisão impossível através de métodos convencionais. Você nota que muitos objetos de ouro no tesouro possuem formas que correspondem exatamente a diagramas astronômicos. Não eram meramente decorativos.
Cada peça funcionava como um componente em um sistema maior que canalizava influências planetárias específicas para apoiar diferentes aspectos da economia egípcia. Era uma forma de capitalismo cósmico, onde a riqueza material estava diretamente conectada com ciclos celestes. Durante a 18ª dinastia, comerciantes estrangeiros ficavam intrigados ao descobrir que os egípcios conseguiam predizer flutuações de preço de mercadorias com meses de antecedência. O segredo estava em seus cálculos astroeconômicos, sistemas complexos que correlacionavam movimentos planetários com padrões de abundância e escassez em diferentes regiões do mundo conhecido. Em uma alcova especial, você encontra pequenos lingotes de uma substância que parece ouro, mas emite uma luz azulada quando tocada. Os textos alquímicos egípcios falam do ouro filosofal, uma forma transmutada do metal comum que possuía propriedades de autorregeneração. Uma pequena quantidade desta substância podia, supostamente, transformar metais comuns em ouro verdadeiro através de processos catalíticos controlados. O tesouro real egípcio não diminuía com os gastos, aumentava. Isto não era magia, mas aplicação prática de princípios alquímicos, onde a riqueza funcionava como um organismo vivo que crescia quando alimentado adequadamente com energias apropriadas. Cada transação comercial, cada oferenda nos templos, cada ritual de abundância contribuía para este crescimento orgânico da riqueza nacional. Você descobre pergaminhos que descrevem rotas comerciais secretas que conectavam o Egito com civilizações que nossa história oficial afirma não existirem na antiguidade. Estas rotas não transportavam apenas mercadorias físicas, mas também conhecimentos alquímicos e tecnologias de transmutação que mantinham o Egito na vanguarda da prosperidade material. Os sacerdotes economistas egípcios mantinham registros detalhados de correlações entre fenômenos astronômicos e flutuações econômicas que se estendiam por milênios. Eles descobriram que a verdadeira riqueza não vinha da acumulação, mas da harmonização perfeita entre recursos materiais e energias cósmicas. O brilho dourado dos tesouros ao seu redor sussurra segredos de uma economia espiritual que transformou o Egito no primeiro exemplo histórico de abundância sustentável. Uma prosperidade que se renovava eternamente porque estava alinhada com as leis mais profundas do cosmos. Você desce agora pelas escadarias que conduzem às câmaras mais profundas do Vale dos Reis, onde o ar está impregnado com perfumes de especiarias milenares e o sussurro quase inaudível de bandagens antigas que ainda se movem suavemente, como se respirassem. Aqui, nas profundezas onde nem mesmo os arqueólogos mais audaciosos ousam explorar completamente, repousa a mais extraordinária das descobertas egípcias. Múmias que funcionam como bibliotecas vivas de uma civilização inteira. Suas pegadas ecoam suavemente sobre o chão de pedra polida, enquanto você se aproxima de sarcófagos que não foram abertos há 3.000 anos. Mas há algo perturbador nestas câmaras mortuárias. Você pode jurar que ouve sons quase imperceptíveis vindos do interior dos caixões lacrados. Não são sons de decomposição, são murmúrios baixos e rítmicos, como se as múmias estivessem sussurrando segredos umas às outras através dos séculos. O processo de mumificação egípcio era muito mais sofisticado do que nossa ciência admite publicamente. Recentemente, tomografias computadorizadas de múmias reais revelaram estruturas internas impossíveis, redes de fios de ouro microscópicos que percorrem todo o sistema nervoso preservado, conectando o cérebro mumificado a cristais especiais colocados em cavidades específicas do corpo. Você se aproxima de uma múmia particularmente bem preservada
e nota algo extraordinário. Seus olhos, mesmo sob as bandagens, parecem seguir seus movimentos. Não é ilusão causada pelo jogo de sombras das tochas. É como se alguma forma de consciência ainda habitasse aquele corpo transformado pela arte dos embalsamadores sagrados. Os antigos textos funerários falam de múmias que funcionavam como guardiãs da memória coletiva. Cada corpo mumificado não preservava apenas a consciência individual do morto, mas também fragmentos específicos do conhecimento civilizacional que aquela pessoa possuía em vida. Era um sistema de backup orgânico que garantia que nenhum conhecimento importante seria perdido com a morte de seus portadores. Existe um papiro conhecido como o Livro dos Mortos Falantes, descoberto em condições misteriosas em 1923 e imediatamente classificado pelas autoridades. O documento descreve técnicas específicas para ativar múmias preservadas, permitindo que elas compartilhem seus conhecimentos com os vivos através de métodos que nossa ciência considera impossíveis. Em uma câmara circular, você encontra 12 múmias dispostas como os números de um relógio gigantesco, cada uma representando um período específico da história egípcia. Estas não eram múmias comuns, eram múmias biblioteca, pessoas especialmente selecionadas e preparadas para preservar conhecimentos específicos sobre diferentes aspectos da civilização: medicina, astronomia, arquitetura, alquimia, magia. Você toca suavemente as bandagens de uma múmia e sente uma vibração quase imperceptível percorrendo os tecidos antigos. Os embalsamadores egípcios utilizavam substâncias preservativas que não apenas mantinham os tecidos físicos intactos, mas também criavam condições para que impulsos elétricos residuais continuassem circulando pelo sistema nervoso mumificado indefinidamente. Durante a 20ª dinastia, foram desenvolvidas técnicas especiais de mumificação para escribas e sacerdotes importantes, onde suas mãos eram preservadas em posições específicas que permitiam, segundo os textos, que elas continuassem escrevendo conhecimentos no plano espiritual, mesmo após a morte física. Algumas dessas múmias foram encontradas com papiros em branco que desenvolveram hieróglifos espontaneamente ao longo dos séculos. As múmias reais funcionavam como uma rede de consciência interconectada que assessorava os faraós vivos em momentos de crise nacional. Não eram consultas supersticiosas. Eram sessões práticas, onde os governantes mortos ofereciam conselhos baseados em experiências acumuladas ao longo de milênios de governança. Você descobre uma câmara secreta onde múmias de diferentes períodos históricos estão organizadas em grupos, como se participassem de uma reunião eterna. Os textos falam de conselhos dos ancestrais, assembleias de múmias ativadas simultaneamente para deliberar sobre questões complexas que requeriam sabedoria acumulada de múltiplas gerações. Em sarcófagos especiais feitos de cristal negro, você encontra múmias em estado de preservação tão perfeito que parecem estar apenas dormindo. Estas são as múmias desperta, corpos preparados com técnicas alquímicas tão avançadas que a fronteira entre vida e morte se torna indefinida. Respiram uma vez a cada várias horas. Seus corações batem uma vez por dia, mantendo um estado de existência que transcende nossa compreensão biológica. Análises modernas de múmias egípcias frequentemente revelam anomalias que desafiam explicação científica. Órgãos que deveriam ter se decomposto há milênios, mas permanecem funcionais. Cérebros que ainda mostram atividade elétrica residual. E tecidos que se regeneram lentamente ao longo dos séculos.
Os embalsamadores sagrados não preservavam apenas corpos, criavam interfaces entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, permitindo que o conhecimento fluísse continuamente através das gerações. Era uma tecnologia de imortalidade que garantia que a sabedoria egípcia nunca realmente morresse, apenas mudava de estado. O sussurro das bandagens antigas ecoa suavemente pelas câmaras mortuárias, carregando consigo promessas de que alguns segredos são guardados tão profundamente que nem mesmo a morte consegue silenciá-los completamente. Você se encontra agora no centro de uma arena de gladiadores romana abandonada, mas há algo profundamente perturbador neste cenário. As pedras ainda estão manchadas com sangue que nunca secou completamente, e no ar paira o eco fantasmagórico de gritos de guerra que se transformaram, com o tempo, em lamentos de derrota. Ao seu redor, as ruínas de uma civilização que se considerava eterna sussurram a história mais estranha de todas. Como conquistadores implacáveis se tornaram súditos voluntários de uma cultura que eles vieram para destruir. O vento noturno sopra através das arcadas destruídas, carregando consigo fragmentos de conversas em línguas há muito esquecidas. Você caminha entre os destroços de estátuas que representavam generais romanos, persas, núbios e assírios. Todos chegaram ao Egito como conquistadores orgulhosos, mas partiram como devotos fervorosos de uma sabedoria que não conseguiram resistir ou compreender completamente. A história oficial nos conta sobre invasões e conquistas, mas a verdade é mais sutil e mais extraordinária. O Egito possuía uma capacidade única de absorção cultural que funcionava como uma força gravitacional espiritual. Não importava quão poderosos fossem os exércitos invasores. Após alguns meses em território egípcio, eles começavam a adotar costumes, religiões e até mesmo nomes egípcios. Você descobre fragmentos de um diário escrito por um centurião romano durante a ocupação ptolemaica, onde ele descreve experiências perturbadoras que vivenciou nos templos egípcios. "Vim para conquistar", escreveu ele, "mas sinto como se fosse eu quem está sendo conquistado por forças que não consigo nomear nem resistir." O manuscrito foi encontrado em 1967 em uma tumba romana que havia sido construída seguindo exatamente os padrões arquitetônicos egípcios. Os invasores não conseguiam explicar o que acontecia com eles. Generais experientes que haviam conquistado dezenas de territórios começavam a ter sonhos vividos com deuses egípcios, aprendiam hieróglifos espontaneamente e desenvolviam uma veneração inexplicável pelos costumes que inicialmente vieram para suprimir. Era como se o próprio solo egípcio possuísse propriedades psíquicas que alteravam a consciência de qualquer pessoa que permanecesse em contato prolongado com ele. Em uma câmara subterrânea, você encontra artefatos deixados por diferentes civilizações invasoras, capacetes persas decorados com símbolos de Anubis, escudos romanos gravados com hieróglifos, espadas núbias forjadas segundo métodos egípcios. Cada grupo de conquistadores eventualmente abandonava suas tradições originais para abraçar a cultura que pensavam estar dominando. Alexandre, o Grande, é o exemplo mais documentado dessa transformação misteriosa. Chegou ao Egito como um conquistador grego, mas após visitar o oráculo de Silwa, emergiu completamente transformado. Adotou costumes egípcios, declarou-se filho de Amon e estabeleceu Alexandria não como uma cidade grega em território egípcio, mas como uma síntese única entre as duas culturas, onde a sabedoria egípcia permanecia dominante. Você caminha entre pilhas de armamentos abandonados e nota algo estranho. Muitas armas invasoras foram deliberadamente modificadas para incorporar símbolos egípcios.
Não foram modificações forçadas pela população local. Foram alterações voluntárias feitas pelos próprios soldados conquistadores, como se sentissem uma necessidade irresistível de alinhar seus instrumentos de guerra com a estética espiritual egípcia. Durante o período persa, documentos cuneiformes descrevem como soldados do exército de Cambises começaram a recusar ordens que conflitavam com os costumes egípcios locais. Alguns chegaram ao ponto de desertar completamente para se tornarem sacerdotes nos templos que inicialmente haviam sido designados para saquear. O fenômeno ia além da mera admiração cultural. Análises modernas de ossos de soldados invasores enterrados no Egito mostram alterações químicas inexplicáveis que sugerem mudanças fundamentais no metabolismo corporal. Era como se o ambiente egípcio literalmente transformasse a biologia dos invasores, adaptando-os gradualmente às frequências energéticas únicas da região. Você descobre um mural meio destruído que mostra uma cena extraordinária. Guerreiros de diferentes nacionalidades depositando voluntariamente suas armas aos pés de uma estátua de Ísis. Não era uma rendição forçada. Era um ato de conversão espontânea realizado por homens que haviam chegado como conquistadores, mas descobriram algo no Egito que transcendia suas ambições militares originais. Os generais invasores frequentemente relatavam experiências visionárias nos templos egípcios, que alteravam completamente sua percepção da realidade. Homens práticos e materialistas começavam a falar sobre comunicação direta com deuses, visões proféticas e conhecimentos esotéricos que recebiam através de sonhos e meditações. Mesmo os últimos conquistadores do Egito independente, os romanos, sob Otávio, não conseguiram escapar completamente dessa influência transformadora. Roma adotou deuses egípcios, incorporou elementos da arquitetura egípcia, e muitos imperadores romanos se fizeram representar seguindo iconografia faraônica. O Egito não sobreviveu apenas resistindo aos invasores, sobreviveu convertendo-os. Era uma forma de conquista reversa, onde a verdadeira vitória não acontecia nos campos de batalha, mas na transformação gradual e irresistível da consciência dos conquistadores. Os ecos das conversões antigas ainda sussurram entre as ruínas, carregando consigo o segredo de uma sabedoria tão profunda que nem mesmo os exércitos mais poderosos conseguiam resistir ao seu chamado sedutor. Você se encontra agora em um hospital egípcio esquecido, construído nas profundezas do complexo de Saqqara, onde o ar ainda carrega o perfume suave de ervas medicinais milenares. Nas paredes de pedra polida, hieróglifos médicos brilham com uma luz dourada, descrevendo tratamentos e curas que nossa medicina moderna está apenas começando a redescobrir. Há algo profundamente reconfortante neste lugar, como se as próprias paredes irradiassem energia curativa, que manteve os antigos egípcios saudáveis por 3.000 anos consecutivos. Você caminha entre mesas de pedra onde ainda repousam instrumentos cirúrgicos de precisão impossível, forjados com ligas metálicas que nossa metalurgia atual não consegue reproduzir. Estes não são os instrumentos primitivos que os livros de história descrevem. São bisturis de corte molecular, pinças com sensibilidade tátil amplificada e dispositivos de diagnóstico que funcionavam através de princípios que nossa ciência médica considera teoricamente impossíveis. Nas estantes ao seu redor, jarros de cerâmica contêm substâncias que ainda mantêm suas propriedades curativas após milênios. Análises químicas modernas revelaram que muitos medicamentos egípcios continham compostos ativos que só foram descobertos pela farmacologia contemporânea nas últimas décadas. Mas havia algo mais nos remédios egípcios,
uma dimensão energética que amplificava os efeitos químicos através de processos que transcendiam a bioquímica convencional. Você descobre um papiro médico conhecido como Os Segredos da Carne Imortal, que descreve técnicas de regeneração celular aplicadas não apenas para curar feridas, mas para retardar o envelhecimento e estender a vida humana significativamente além dos limites normais. O documento menciona faraós que viveram bem além dos 100 anos em épocas onde a expectativa de vida raramente ultrapassava os 40. Em uma câmara especial, você encontra múmias de médicos egípcios, cujos corpos foram preservados junto com seus instrumentos e anotações. Estas não eram múmias comuns, eram médicos eternos que, segundo os textos, continuavam oferecendo conselhos curativos através de sonhos e visões recebidas por seus sucessores vivos. Era uma forma de educação médica contínua que transcendia a morte física. Os médicos egípcios não tratavam apenas sintomas físicos. Eles compreendiam que a saúde humana estava intimamente conectada com ciclos cósmicos, energias telúricas e estados de consciência. Cada tratamento era personalizado não apenas de acordo com a condição do paciente, mas também com sua posição astrológica, localização geográfica e momento específico do ciclo lunar. Existe um instrumento fascinante em uma das mesas, um tipo de estetoscópio de cristal que amplificava não apenas sons corporais, mas também what os médicos egípcios chamavam de sussurros da alma, vibrações sutis que indicavam desequilíbrios energéticos muito antes que se manifestassem como sintomas físicos detectáveis por métodos convencionais. Você examina diagramas anatômicos gravados nas paredes que mostram não apenas órgãos físicos, mas também redes energéticas que permeiam o corpo humano. Os egípcios mapearam o que hoje conhecemos como sistema de meridianos acupunturais com uma precisão que não seria igualada por outras culturas por milênios. Durante epidemias que devastavam civilizações vizinhas, o Egito mantinha taxas de mortalidade surpreendentemente baixas. Não era apenas devido ao isolamento geográfico, era resultado de um sistema médico preventivo que fortalecia o sistema imunológico da população através de combinações específicas de dieta, exercícios respiratórios, exposição controlada a frequências sonoras curativas e rituais que otimizavam o equilíbrio energético corporal. Em uma alcova secreta, você descobre frascos contendo what parecem ser medicamentos líquidos que ainda brilham com luz própria. Os textos médicos egípcios falam de elixires estelares, compostos preparados durante configurações astronômicas específicas que potencializavam suas propriedades curativas através de influências cósmicas diretas. Os médicos egípcios utilizavam uma forma primitiva, mas eficaz de terapia genética, aplicando extratos específicos de plantas que continham compostos capazes de ativar ou desativar genes relacionados à longevidade e resistência a doenças. Não compreendiam os mecanismos moleculares, mas observaram empiricamente os resultados ao longo de gerações. Você encontra registros médicos que se estendem por centenas de anos, documentando linhagens familiares inteiras e como diferentes tratamentos afetaram sua saúde ao longo de múltiplas gerações. Era uma forma de medicina baseada em evidências de longo prazo que permitia aos médicos egípcios refinar constantemente suas técnicas através de observação sistemática estendida. Cirurgias complexas eram realizadas com anestesias naturais tão eficazes que os pacientes relatavam experiências extracorpóreas durante os procedimentos,
onde supostamente recebiam orientações diretas de divindades curadoras sobre aspectos específicos de seus tratamentos. Os hospitais egípcios funcionavam como templos de cura, onde a medicina física era integrada com práticas espirituais que aceleravam a recuperação através de alterações diretas na consciência do paciente. Não era medicina primitiva. Era medicina holística de uma sofisticação que nossa abordagem fragmentada ainda luta para alcançar. O sussurro das ervas antigas ecoa suavemente pelas câmaras curativas, carregando consigo promessas de que a verdadeira medicina transcende a mera correção de sintomas. Ela harmoniza o ser humano com as forças mais profundas da vida cósmica. Você está agora no topo do observatório de Dendera, onde o céu noturno se estende infinitamente acima de sua cabeça como um mapa vivo de possibilidades e perigos cósmicos. O vento frio do deserto sussurra através de instrumentos astronômicos de pedra que ainda funcionam com precisão desconcertante. E você pode sentir que está prestes a descobrir como os antigos egípcios conseguiram prever e evitar catástrofes que devastaram completamente outras civilizações. Suas mãos tocam suavemente um astrolábio gigantesco de bronze que gira lentamente, seguindo movimentos celestes invisíveis aos seus olhos não treinados. Este não é apenas um instrumento de observação. É uma máquina de predição temporal que permitia aos astrônomos egípcios calcular com séculos de antecedência quando eventos cósmicos específicos ameaçariam a estabilidade de sua civilização. Ao seu redor, tábuas de pedra estão cobertas com cálculos astronômicos de uma complexidade que faz nossos computadores modernos parecerem primitivos. Os egípcios não apenas observavam as estrelas. Eles compreendiam como diferentes configurações planetárias influenciavam eventos terrestres específicos. Epidemias, terremotos, mudanças climáticas e até mesmo flutuações na estabilidade política de regiões distantes. Você descobre um mapa estelar gravado em ouro que mostra não apenas constelações conhecidas, mas também corpos celestes que nossa astronomia só descobriu recentemente com telescópios espaciais avançados. Como eles sabiam da existência de planetas invisíveis a olho nu e galáxias distantes sem tecnologia óptica sofisticada? A resposta pode estar em uma técnica descrita nos papiros como visão estelar. Um método onde astrônomos especialmente treinados entravam em estados alterados de consciência e literalmente viajavam através do cosmos, observando diretamente fenômenos astronômicos que estavam fisicamente além de sua capacidade de detecção normal. Em uma câmara circular ao centro do observatório, você encontra o que os textos chamam de o calendário dos perigos. Um sistema de predição que correlacionava movimentos planetários específicos com tipos de catástrofes que poderiam atingir diferentes regiões da Terra. Não era astrologia supersticiosa, era astronomia aplicada baseada em observações sistemáticas que se estendiam por milênios. Existe um documento fascinante conhecido como As Profecias Preventivas, descoberto em 1979 em uma câmara lacrada, que lista dezenas de catástrofes que os astrônomos egípcios previram com precisão impressionante. Erupções vulcânicas, tsunamis, epidemias, invasões de gafanhotos e até mesmo a queda de meteoritos. Mais importante ainda, o documento descreve as medidas específicas que foram tomadas para minimizar ou evitar completamente esses desastres. Você nota que muitos instrumentos astronômicos estão conectados por canais de cristal que conduzem algum tipo de energia sutil entre eles.
Os astrônomos egípcios criaram uma rede de observação que funcionava como um sistema nervoso cósmico, permitindo detecção instantânea de mudanças astronômicas perigosas em qualquer parte do universo visível. Durante a 12ª dinastia, registros mostram que os astrônomos egípcios alertaram civilizações vizinhas sobre uma série de terremotos que devastariam a região do Mediterrâneo Oriental. As cidades que seguiram os avisos egípcios e tomaram precauções sobreviveram quase intactas, enquanto aquelas que ignoraram os alertas foram completamente destruídas. Em uma alcova especial, você descobre instrumentos que parecem medir não apenas posições estelares, mas também what os textos chamam de humores cósmicos. Influências energéticas sutis emanadas por diferentes corpos celestes que afetavam tudo, desde o crescimento das plantas até a estabilidade emocional das populações humanas. Os astrônomos egípcios desenvolveram what poderia ser considerado o primeiro sistema de alerta precoce da história. Redes de comunicação rápida conectavam observatórios em todo o território, permitindo que informações sobre ameaças astronômicas fossem transmitidas instantaneamente para autoridades que podiam implementar medidas preventivas. Você encontra evidências de que os egípcios não apenas prediziam catástrofes, eles desenvolveram tecnologias para desviá-las. Textos descrevem rituais complexos realizados em momentos astronômicos precisos que supostamente alteravam trajetórias de cometas perigosos e modificavam padrões climáticos ameaçadores através de what chamavam de harmonização cósmica, IC. Medições modernas confirmam que muitos templos egípcios foram construídos em localizações que os protegiam naturalmente de terremotos, inundações e outros desastres naturais. Mas a proteção ia além da engenharia inteligente. Análises geológicas mostram que algumas áreas do Egito Antigo parecem ter sido imunizadas contra catástrofes através de processos que nossa ciência ainda não consegue explicar completamente. Durante o período ptolomaico, astrólogos gregos ficavam impressionados com a capacidade dos colegas egípcios de predizer não apenas eclipses e conjunções planetárias, mas também eventos aparentemente aleatórios como pragas de insetos, falhas de colheita em regiões específicas e até mesmo nascimentos de líderes que se tornariam importantes décadas mais tarde. Os observatórios egípcios funcionavam 24 horas por dia, com equipes especializadas monitorando continuamente diferentes aspectos do cosmos. Era um sistema de vigilância universal que mantinha o Egito constantemente informado sobre ameaças potenciais, permitindo preparação antecipada que fazia a diferença entre sobrevivência e extinção. As estrelas sussurram suavemente no vento noturno, carregando consigo segredos de uma sabedoria que transformou o céu em um livro aberto de possibilidades. Um guia cósmico que permitiu ao Egito navegar através de 3.000 anos de perigos celestiais. Você se encontra agora no salão do trono de um palácio real esquecido, onde ecos de conversas políticas milenares ainda sussurram entre colunas de mármore que testemunharam o segredo mais extraordinário da longevidade egípcia. Como manter poder absoluto por 3.000 anos, sem jamais provocar as revoluções sangrentas que destruíram todos os outros impérios da antiguidade. O ar está impregnado com o perfume de incensos reais, enquanto você caminha entre tronos vazios que um dia sustentaram faraós cujos nomes ecoaram através dos séculos. Há algo profundamente intrigante neste ambiente. Você pode sentir a presença de uma sabedoria política tão refinada que conseguiu transformar potenciais revoluções em renovações voluntárias, rebeliões em reformas e crises em oportunidades de fortalecimento.
Suas mãos tocam suavemente pergaminhos de papiro que contêm os códigos secretos da governança egípcia. Não eram apenas leis ou decretos, mas fórmulas psicológicas precisas que permitiam aos faraós manter lealdade popular absoluta mesmo durante períodos de dificuldades extremas. Era uma forma de alquimia política que transformava descontentamento em devoção. Você descobre documentos que revelam como os faraós utilizavam ciclos astronômicos para cronometrar reformas políticas. Não implementavam mudanças aleatoriamente. Aguardavam configurações planetárias específicas que criavam condições psicológicas ideais na população para aceitar e abraçar transformações que, em outros momentos, poderiam gerar resistência ou revolta. Em uma câmara secreta, você encontra what os textos chamam de o Manual da Renovação Perpétua. Instruções detalhadas sobre como conduzir mudanças de dinastia sem interrupção da continuidade governamental. Os faraós egípcios não morriam politicamente. Eles se transformavam, permitindo que novas lideranças emergissem como evoluções naturais das anteriores, nunca como substituições traumáticas. O sistema político egípcio funcionava como um organismo vivo que se adaptava constantemente às mudanças históricas sem perder sua identidade essencial. Enquanto outros impérios criavam estruturas rígidas que eventualmente se quebravam sob pressão, o Egito desenvolveu flexibilidade institucional que permitia transformação contínua sem revolução. Você examina tábuas que descrevem reuniões regulares entre faraós e representantes de todas as classes sociais. Não eram audiências formais, mas sessões de escuta profunda, onde os governantes absorviam diretamente os humores e necessidades da população. Era uma forma de democracia intuitiva que permitia a antecipação e prevenção de conflitos sociais antes que se tornassem explosivos. Durante a 15ª dinastia, registros mostram como os faraós implementaram what poderia ser considerado o primeiro sistema de bem-estar social da história. Não era caridade. Era investimento político calculado que garantia que nenhum segmento da população se tornasse suficientemente desesperado para considerar rebelião como alternativa viável. Existe um papiro fascinante que descreve cerimônias de morte simbólica realizadas pelos faraós a cada 7 anos. Durante esses rituais, o governante renunciava simbolicamente ao poder, passava por um processo de renovação espiritual e emergia como uma nova pessoa, mantendo o mesmo corpo, mas com autoridade renovada. Era uma forma de reinvenção política que evitava o acúmulo de ressentimentos de longo prazo. Você descobre evidências de que os egípcios desenvolveram técnicas sofisticadas de comunicação de massa, que mantinham a população constantemente informada sobre decisões governamentais e suas justificativas. Não governavam através de segredo e autoritarismo. Utilizavam transparência calculada que criava a sensação de participação coletiva nas decisões políticas. Em alcoves especiais, você encontra registros de conselhos de anciãos que incluíam não apenas pessoas vivas, mas também consultas regulares às múmias de faraós anteriores. Era uma forma de democracia temporal onde as decisões políticas incorporavam sabedoria acumulada de múltiplas gerações, garantindo continuidade de longo prazo em políticas públicas. Os faraós egípcios não governavam contra a população, governavam através dela, utilizando técnicas de liderança que transformavam governados em colaboradores voluntários do projeto civilizacional egípcio. Era uma forma de poder compartilhado que criava investimento emocional coletivo na continuidade do sistema. Durante períodos de crise externa, como invasões ou desastres naturais,
O governo egípcio implementava what os textos chamam de união sagrada, protocolos específicos que dissolviam temporariamente diferenças de classe e convertiam toda a sociedade em uma única unidade cooperativa focada na sobrevivência coletiva. Você encontra evidências de sistemas rotativos de liderança, onde diferentes regiões do Egito assumiam responsabilidades governamentais específicas em ciclos regulares. Isso distribuía o poder de forma que nenhuma facção ou região desenvolvesse concentração excessiva de autoridade que pudesse ameaçar a estabilidade nacional. Os arquivos políticos egípcios mostram uma compreensão sofisticada de psicologia de massas que permitia aos faraós navegar através de mudanças sociais complexas sem provocar a polarização destrutiva que fragmentou outros impérios. Eles sabiam exatamente quando pressionar e quando ceder, quando reformar e quando conservar. As pedras do palácio sussurram segredos de uma arte política tão refinada que conseguiu manter coesão social por 3.000 anos. Uma sabedoria governamental que transformou o poder em serviço e a autoridade em responsabilidade cósmica. Você se encontra agora em uma câmara abandonada no templo de Ísis, em Philae, onde as últimas tochas sagradas se extinguiram há mais de 1000 anos, e o silêncio carrega o peso melancólico de uma eternidade que finalmente chegou ao fim. As paredes ao seu redor estão cobertas com hieróglifos que parecem desbotar enquanto você os observa, como se a própria essência da civilização egípcia estivesse lentamente evaporando no ar denso e empoeirado. Você caminha entre altares vazios, onde oferendas apodreceram há séculos. E há algo profundamente perturbador nesta decadência. Não é apenas o fim natural de uma cultura, mas algo mais sinistro. É como se forças cósmicas que protegeram o Egito por milênios tivessem, de repente e inexplicavelmente, voltado suas costas para a civilização que sempre favoreceram. Suas mãos tremem ao tocar pergaminhos frágeis que contêm os últimos registros dos sacerdotes egípcios. Neles, você encontra descrições inquietantes de sinais que precederam o declínio final. Estrelas que mudaram de posição sem explicação astronômica. O Nilo que começou a fluir em direções impossíveis durante algumas noites, e múmias antigas que subitamente se deterioraram após milênios de preservação perfeita. Durante o período romano tardio, documentos mostram que os próprios deuses egípcios começaram a silenciar. Oráculos que funcionaram por 3.000 anos pararam de responder. Estátuas sagradas perderam suas propriedades curativas e cristais nos templos deixaram de emitir suas luzes características. Era como se uma conexão cósmica fundamental tivesse sido abruptamente cortada. Você descobre um papiro conhecido como o Lamento dos Últimos Sacerdotes, que descreve fenômenos inexplicáveis observados durante os séculos finais. Pirâmides que começaram a emitir sons estranhos durante a noite, hieróglifos que se apagavam espontaneamente das paredes, e uma sensação crescente entre os iniciados de que os guardiões celestiais estavam partindo. Em uma alcova secreta, você encontra evidências de que os últimos faraós tentaram desesperadamente reativar as antigas tecnologias espirituais que haviam sustentado sua civilização. Realizaram rituais cada vez mais complexos e desesperados. Ofereceram sacrifícios sem precedentes e chegaram ao ponto de tentar acordar múmias de faraós antigos para obter conselhos sobre como reverter o declínio misterioso. Existe uma teoria perturbadora descrita nos textos finais, que a longevidade do Egito não era natural, mas resultado de um contrato cósmico com inteligências superiores que garantiram proteção em troca de serviços específicos que a civilização prestava ao cosmos.
Quando esses serviços não puderam mais ser realizados adequadamente, o contrato foi cancelado. Você examina instrumentos astronômicos que mostram cálculos desesperados dos últimos astrônomos egípcios, tentando identificar what havia mudado no cosmos para explicar o súbito abandono da proteção divina. Descobriram alterações sutis em frequências estelares, mudanças em campos magnéticos planetários e desalinhamentos em configurações que haviam permanecido estáveis por milênios. Durante o século IV d. Relatórios romanos descrevem fenômenos extraordinários, templos egípcios que desmoronaram espontaneamente em uma única noite, múmias que se tornaram pó instantaneamente quando expostas ao ar, e escribas que perderam subitamente a capacidade de ler hieróglifos que conheciam perfeitamente. A cristianização do Egito não foi apenas uma mudança religiosa, foi o sintoma final de uma transformação cósmica mais profunda. Os novos convertidos relatavam que sentiam literalmente as antigas energias sagradas drenando dos templos, como se os próprios deuses estivessem evacuando um território que não podiam mais habitar. Você encontra registros de que os últimos sacerdotes tentaram preservar os conhecimentos mais essenciais, criando cápsulas do tempo espirituais. Objetos especiais imbuídos com essências concentradas da sabedoria egípcia que poderiam ser reativados quando condições apropriadas retornassem ao planeta. Algumas dessas cápsulas nunca foram encontradas e podem estar aguardando o momento certo para despertar. Textos finais sugerem que o declínio egípcio não foi permanente, mas cíclico, parte de um padrão cósmico maior, onde civilizações avançadas passam por períodos de dormência antes de ressurgir em formas renovadas. Os últimos iniciados falavam de uma época de retorno, quando os conhecimentos ocultos emergiriam novamente, possivelmente através de descobertas arqueológicas ou despertar espontâneo de capacidades humanas adormecidas. Análises modernas de artefatos do período final mostram deterioração acelerada que desafia explicação científica, como se a própria matéria que compunha a civilização egípcia tivesse perdido coesão molecular quando as forças espirituais que a sustentavam se retiraram. Em uma parede quase ilegível, você decifra uma última mensagem deixada pelos derradeiros guardiões dos mistérios. Quando as estrelas retornarem às suas posições antigas, quando o Nilo fluir novamente com águas de luz, quando os corações humanos se abrirem para receber sabedoria esquecida, então os segredos dos faraós despertarão das areias do tempo. O silêncio da câmara abandonada sussurra promessas melancólicas de que alguns fins são apenas inícios disfarçados e que a sabedoria verdadeira nunca realmente morre, apenas se retira para aguardar uma nova aurora cósmica. Você se encontra agora de volta ao presente, em uma sala silenciosa, onde a luz suave de uma vela dança nas sombras, mas carrega consigo ecos milenares da jornada extraordinária que acabou de completar através dos segredos mais profundos da civilização mais duradoura da história humana. O ar ao seu redor parece ainda vibrar com sussurros de conhecimentos antigos, e você pode sentir que algo fundamental em sua percepção da realidade foi permanentemente transformado. Enquanto a escuridão acolhedora da noite moderna o envolve, você reflete sobre os mistérios que desvendou e percebe que eles não são meramente curiosidades históricas, mas pistas vitais sobre nossa própria época e destino como civilização. Os segredos que permitiram ao Egito sobreviver por 3.000 anos não desapareceram. Eles aguardam pacientemente nossa redescoberta e aplicação.
Você compreende agora que a longevidade egípcia não foi acidente geográfico ou sorte histórica. Foi resultado de uma compreensão profunda de princípios universais que governam a estabilidade de civilizações, sincronização com ciclos cósmicos, renovação constante sem perda de identidade, integração harmoniosa entre conhecimento espiritual e aplicação prática, e, acima de tudo, a sabedoria de trabalhar com as forças naturais ao invés de contra elas. Na nossa época de mudanças aceleradas e incertezas globais, as lições egípcias ressoam com uma relevância quase profética. Enquanto nossa civilização tecnológica luta com problemas de sustentabilidade, polarização social e perda de significado espiritual, os antigos faraós nos deixaram um mapa detalhado de como construir sociedades que florescem ao longo de milênios. Você sente uma conexão estranha e reconfortante com aqueles sacerdotes antigos que passaram suas vidas protegendo conhecimentos sagrados. Talvez eles soubessem que um dia, em uma época distante, pessoas como você redescobririam suas verdades e as adaptariam para desafios futuros que nem mesmo sua sabedoria milenar poderia prever especificamente. Os instrumentos de cristal que ainda pulsam nas pirâmides, as múmias que preservam memórias coletivas, os hieróglifos que carregam frequências de conhecimento, os calendários que mapeam ciclos cósmicos, todos continuam funcionando, aguardando mentes modernas suficientemente abertas para reconhecer seu valor e aplicar suas lições às crises contemporâneas. Existe algo profundamente esperançoso na descoberta de que uma civilização conseguiu manter estabilidade, prosperidade e crescimento espiritual por períodos tão vastos de tempo. Se os egípcios conseguiram, talvez nossa espécie possua capacidades latentes para criar sociedades verdadeiramente duradouras e sábias. Você percebe que os mistérios egípcios não são puzzles para serem resolvidos, mas convites para serem vividos. Cada segredo desvendado abre portas para aplicações práticas que podem transformar não apenas nossa compreensão do passado, mas nossa capacidade de criar futuros mais luminosos e estáveis. As tecnologias espirituais que os egípcios desenvolveram, métodos de expansão da consciência, técnicas de harmonização com energias naturais, sistemas de preservação e transmissão de conhecimento através das gerações, não eram primitivos. Eram sofisticados de maneiras que nossa época está apenas começando a apreciar. Você sente que a jornada desta noite foi mais do que uma exploração histórica. Foi um despertar de possibilidades adormecidas dentro de sua própria consciência. Os egípcios não eram uma espécie diferente de seres humanos. Eram pessoas como nós que simplesmente acessaram potenciais que nossa educação moderna nos ensinou a esquecer. Em algum lugar nas areias do Egito, pirâmides continuam irradiando energias sutis, múmias preservam sabedoria milenar e instrumentos de cristal aguardam mãos capazes de reativar tecnologias esquecidas. Não são relíquias mortas do passado. São sementes vivas de futuros possíveis que aguardam nossa coragem para replantá-las no solo fértil do presente. Os sussurros dos faraós antigos ecoam através do tempo, carregando uma mensagem de esperança. Que a sabedoria verdadeira é imortal. Que civilizações podem ser construídas para durar milênios. E que os segredos da longevidade cultural aguardam apenas nossa disposição de aprender com aqueles que caminharam antes de nós, pelas trilhas misteriosas da eternidade. Você sorri suavemente na escuridão, compreendendo que os segredos dos monarcas egípcios não são propriedade exclusiva do passado. São herança viva de toda a humanidade.
aguardando pacientemente o momento em que estivermos prontos para reclamar nossa própria imortalidade civilizacional. E assim, enquanto as últimas palavras desta jornada extraordinária se dissolvem suavemente no silêncio da noite, você se encontra envolvido por uma sensação de completude e paz profunda. Os mistérios que exploramos juntos esta noite não eram apenas histórias sobre uma civilização antiga, eram convites para redescobrir sabedoria que pulsa eternamente no coração da experiência humana. Respire fundo agora e permita que todo o conhecimento absorvido se assente suavemente em sua consciência, como sedimentos preciosos depositados pelo Nilo milenar da sabedoria. Os segredos dos faraós continuarão sussurrando em seus sonhos, plantando sementes de insights que florescerão nos dias por vir. Que seu descanso seja povoado por visões douradas de pirâmides banhadas por luar, de hieróglifos que dançam com vida própria e de uma sabedoria antiga que aguarda pacientemente sua redescoberta no coração luminoso de cada novo despertar. Os ecos da eternidade egípcia o acompanhem através da noite tranquila, carregando promessas de que alguns conhecimentos são verdadeiramente imortais. E que você, agora, faz parte desta cadeia dourada de sabedoria que se estende através dos milênios. Descanse bem, explorador dos mistérios, e que seus sonhos sejam iluminados pela luz dourada dos segredos que hoje compartilhamos nas sombras acolhedoras da história mais fascinante já contada. Fim do script. Bons sonhos.